Olá, muito bem-vindos ao canal Proda Esportivo, um canal dedicado a esportes. Meu nome é Anael e o tema deste vídeo hoje é a final da Champions League da temporada 2024-2025. Eu sei, eu tô muito atrasado, mais de uma semana se passou desde a final, foi no último dia 31 de maio, mas nas últimas semanas eu estava um pouquinho doente, também tive muito atarefado com outras coisas e não consegui gravar ali logo depois do jogo. Mas enfim, antes tarde do que nunca, tô aqui trazendo um pouquinho do que eu achei da final entre Paris Saint-Germain e Inter de Milão. Como a minha camisa sugere, eu estava torcendo para Internazionale. Esperava que iria ser um jogo disputado, né, dado o desempenho das equipes, não só durante o torneio, né, ao longo dessa temporada da Champions, mas também ao longo da temporada que fizeram nas suas respectivas ligas nacionais. Uh, Antes de iniciar aqui a análise dos comentários, muito obrigado por estar assistindo esse vídeo. Eu comecei este canal há pouco tempo, então eu espero, enfim, construir uma comunidade assim legal, com troca de ideias, assim, sugestões de conteúdo. Enfim, mais uma vez é um canal dedicado a esportes. Sinta-se mais do que livre para então comentar, dar like, dislike, enfim, compartilhar coisas de YouTube. E bem-vindo mais uma vez. Então vamos para a análise então do que foi Paris Saint-Germain versus Inter de Milão, final da Champions League de 2020, da temporada 2024-2025. Vou começar lendo aqui as escalações, né, os 11 iniciais de cada equipe. O Paris Saint-Germain, então, chegando à final da Champions pela segunda vez após 5 anos, né, esteve na final em 2020, né, naquela Champions que teve paralisação, né, no início foi logo após o início da pandemia. Enfim, chegou à final naquela época contra o Bayern de Munique em Lisboa, né, uma final sem torcida, e acabou perdendo por 1-0. Então, o PSG agora para essa final foi a campo com Donnarumma no gol, na lateral direita Hakimi, dupla de zaga com Marquinhos e Pacho, e na lateral esquerda Nuno Mendes. Trio de meio campo foi com os portugueses João Neves e Vitinha, e juntamente com o espanhol Fabián Ruiz. E no ataque, o trio ofensivo Désiré Doué e o Dembélé, os dois franceses, e na ponta esquerda o georgiano Kvaratskhelia. Já a Inter de Milão chegou à sua segunda final, né, em 3 temporadas, chegou há 2 anos contra o Manchester City na final em Istambul, e também, né, não conseguiu o título, foi derrotado, acabou perdendo por 1-0. Para essa final foi a campo no gol com o Sommer, o trio defensivo com os italianos Bastoni e Acerbi, e juntamente com o francês Pavard. Os 5 meio-campistas, né, com 2 alas, né, na lateral, na ala esquerda com o italiano Di Marco, e agora sim os meio-campistas com Mkhitaryan, Çalhanoğlu e Barella, e aí o outro ala pela direita foi o Dumfries. E a dupla de ataque foi Lautaro Martinez e Marcos Thuram, né, a formação característica da Inter de Milão do Simone Inzaghi, né, os 3 zagueiros, 5 no meio e os 2 atacantes. Né, as duas equipes, né, com suas formações características, né, jogando assim há muito tempo. O Inzaghi, né, transformou essa equipe da Inter, levou a outro patamar, como eu disse, já foi a segunda final em 3 temporadas. E uma temporada da Inter que, né, se mostrou no início e na metade com muito potencial, podendo atingir muitos feitos, né, estava na briga pelo campeonato italiano, né, pelo Scudetto, e estava na briga também pela Copa da Itália, e as duas competições acabaram, né, não se conformando, não finalizando em títulos para a Inter, né, perdeu, né, foi eliminada na Copa Itália pela sua rival, o Milan, e, até a última rodada estava disputando o título da Série A com o Napoli, e acabou
também não conseguindo, né? Uma temporada que na reta final a Inter foi, né, perdendo o fôlego, perdendo muito na parte física os jogos e, né, foi para essa partida do Champions esperando, né, conseguir o título, né, tentando mudar o fim, né, em relação às outras competições da temporada. Já o PSG, diferente, né? O PSG já havia sido campeão, né? Na França, conquistou a Ligue 1 de forma invicta até, né, o ponto em que conquistou o título de forma matemática, né? Estava invicto, acabou perdendo o título rodadas depois, a invencibilidade, né? Perdão. E também conquistou a Copa da França. Então, uma temporada já consagrada do PSG, mas ainda faltava o título máximo, né? O título que buscava há muito tempo, né? Desde que o Sheikh Al Khelaif comprou o time, né? Ele botou na mentalidade do time, né? Vamos ser campeões da Liga dos Campeões. Era o título que há muitas temporadas o PSG buscava, né? E nesse período passou por muitos fracassos, né? Né, a inesquecível remontada do Barcelona por 7-1, né, naquele jogo de volta no Camp Nou, né, jogo muito marcante. Como eu falei no início também, a final de 2020 perdeu por 1-0 para o Bayern. Então era um título que o PSG vinha buscando sedentamente há muito tempo. E chegou mais uma vez à final. E né, partindo agora pro jogo de fato, como eu disse, era uma partida que se esperava um equilíbrio, né? As duas equipes atacam de forma muito clara. O PSG com transição rápida no ataque, troca de posições, muito dinamismo, principalmente ali com o trio ofensivo. Kvaratskhelia, que chegou no meio da temporada, né, do Napoli, né, já tinha um histórico ali de enfrentamento com a Inter, mas enfim, chegou no meio da temporada e somou muito ao time do PSG, que já era bom, né, lembrando que na temporada passada o PSG chegou na semifinal, né, perdeu pro Borussia Dortmund, né, já na primeira temporada do Luiz Henrique, né, que mudou o time, mudou a característica e se saiu muito bem, né, essa temporada principalmente. Então, como eu estava destacando, o modo de ataque do PSG era um modo muito dinâmico, muito vertical, transições rápidas, o trio de meio campo também muito eficiente, principalmente os pés do Vitinha, que jogador, é um motorzinho imparável, incansável muitas vezes. Tem muito controle de bola, muita visão de jogo, Vitinha. E é aquele jogador que se movimenta, acha os espaços, tanto sem a bola e tanto com a bola. Uh, e nas laterais também, Hakimi e Nuno Mendes são aqueles suportes que estão constantemente indo e voltando, né? A parte defensiva e ofensiva, eles participam de forma muito ativa. E no ataque, ali complementando, eu havia falado do Kvaratskhelia e do Dembélé, mas também por muitas vezes havia a alternância por parte do Luiz Henrique entre Barcola e Désiré Doué. E nessa final aqui ele optou pelo Doué, e que escolha, né? Se provou muito assertivo depois no decorrer da partida. E aí, dando um rápido destaque aqui para a Inter, a forma de jogar da Inter também se destacava pelas transições do ataque, mas de uma forma um pouco diferente do PSG, né? A Inter tem participação, né, pela sua formação, muito dos zagueiros, né, que são zagueiros que propõem o jogo, que saem em arrancadas muitas vezes, principalmente o Bastoni e o Bissek, quando jogava, né? E pelos alas que são o Dinamarco e o Dumfries, né? Tem participação muito ativa na criação de jogadas na Inter. E na frente, claro, o Thuram e o Lautaro Martinez são atacantes natos. Martinez por muitas temporadas é o artilheiro do time e
E o Thuram também, quando chegou há algumas temporadas atrás, também formou uma dupla muito boa com o argentino. E, mas nesse jogo aqui, voltando para o centro defensivo, o Inzaghi optou pelo Pavard no lugar do Bissek, o que me surpreendeu, assim, sinceramente, porque o Bissek, como eu falei, ele tem uma boa saída de jogo, tem boas arrancadas e poderia ser um fator surpresa, né, na parte ofensiva da equipe da Inter. Defensivamente também ele é um bom zagueiro, obviamente, né, a sua posição característica, o seu dever principal, mas o fator criação de jogadas também eu achei que pudesse ser decisivo, né, e fazer com que ele começasse jogando. Mas o Inzaghi optou pelo Pavard, o que tem uma razão, na minha visão, né, que foi dar mais segurança, mais respaldo ali pelo lado direito da defesa da Inter, né, e o lado ofensivo esquerdo da equipe do PSG, que ali muitas vezes tem uma concentração de 3 jogadores ali pelaquela faixa, Kvaratskhelia, Dembélé e Nuno Mendes, né, trocando muito de posições. Às vezes vem algum meia ali por ali também, o Fabian Ruiz ou Vitinha. Então é um lado muito forte da equipe do PSG e pensando nisso, talvez o Inzaghi pensou em, né, com o Pavard dar essa segurança maior por aquele lado. E então, enfim, partindo para o jogo, logo no início ali com 12 minutos o PSG já conseguiu abrir o placar, uma jogada ali dentro da área com o Doué saindo ali após um escanteio, a bola sobrou e com um passe ali ele se infiltrou na área. E que frieza, né? Podendo chamar a responsabilidade ali e tentar ser um pouco egoísta. Estava de cara pro Sommer, poderia tentar a finalização, mas não, ele ergueu a cabeça com muita frieza, com muita calma, e ele escolheu o Hakimi, que estava livre ali com o gol aberto. E então o PSG abriu o placar, fez 1-0. E ali, então, muitos pensariam que a Inter, né, por ter uma mentalidade muito forte, já mostrou diversas vezes que poderia superar adversidades, né? Já outras vezes saiu atrás do placar, né? A semifinal contra o Barcelona demonstrou muito bem isso, conseguiu a virada e a classificação. Então a Inter poderia muito bem, mais uma vez, fazer isso de novo. E em um momento em que tentou sair para o jogo, tentou atacar num escanteio, o segundo gol do PSG saiu, né? Uma jogada que parecia morta, a bola quase saindo pela linha de fundo, e o Pátio, com, né, muita bravura, não desistiu, conseguiu esticar o pé, evitou a saída da bola e iniciou o contra-ataque ali puxado pelo Dembélé e terminou ali na finalização com um desvio, né, do e fez o segundo gol. 2-0 então no primeiro tempo, e uma Inter cada vez mais apática, né? Os jogadores de meio campo, né? Barella, Çalhanoğlu e, e Mkhitaryan. Perdão, ainda estou me recuperando um pouco. Como eu disse, eu estava um pouco mal há alguns dias. Mas enfim, então esse trio de meio campo muito omisso. Omisso talvez não é a palavra correta, mas um meio campo que não conseguia pegar a bola e fazer a transição para o ataque. Jogadores muito encaixados e não conseguindo achar saídas na a marcação do PSG. E isso matou o jogo da Inter de Milão. Que por mais que tenha zagueiros que possam fazer essa transição, também não funcionou. Eram muitas bolas diretas, muitos balões pro ataque, tentando achar o Thuram com a sua fisicalidade, construir jogadas, né, fazer pivô para que os outros jogadores conseguissem sair, se aproximar e fazer jogadas. Isso não funcionou muito muito bem. Algumas poucas vezes que conseguiam, né, segurar essa bola,
e aí, mas no ataque ali as jogadas não fluíam. Então o PSG terminou o primeiro tempo com vantagem, 2-0, e no segundo tempo conseguiu continuar da mesma maneira, pressionando muito bem a saída de bola da Inter e conseguindo fazer as suas transições ofensivas de forma rápida. E foi assim que chegou ao terceiro gol, né? Novamente com o Doué. Uma bola lançada em velocidade, ele achando as costas da marcação, e ele finaliza ali no canto entre o Sommer e a trave, e faz o terceiro gol para o PSG. Então ali já uma Inter sem respostas, já muito assim, com uma mentalidade assim de derrota, né? Não se podia mais fazer alguma coisa que mudasse o placar. E então aí começa o PSG ainda mais dominante. Chega ao quarto gol com o Kvaratskhelia, um dos destaques da partida, que né, depois do quarto gol, já 40 minutos do segundo tempo, 4-0, ele dá uma arrancada do campo de ataque até o campo de defesa para recuperar a bola, seguindo na marcação contra o Dumfries, e ele consegue recuperar, né? Que mostra um comprometimento impressionante, né, dos jogadores ao estilo de jogo, à mentalidade implementada pelo Luiz Henrique, e também comprometimento com a ideia, o objetivo, né, que era conquistar o título da Champions League. Isso, né, independentemente do resultado. Poderia estar 2-0 para a Inter e, né, talvez os jogadores tentariam continuar, né, perseguindo, disputando as bolas, enfim, marcando pressão e para conseguir, né, superar o placar. Mas, né, o que chama atenção mesmo foi o placar 4-0 a favor, e ele dá aquele pique impressionante. E aí, mais no final do jogo, já algumas alterações foram feitas. Barcola entrou no lugar do Doué. Deixa eu aqui buscar as alterações corretas. E Mayulu no lugar do Fabian Ruiz. Do lado do PSG, perdão. E aí o jovem Mayulu acabou fazendo o quinto gol para o Paris Saint-Germain, fechando o placar 5-0 para o PSG. Sagrou-se finalmente campeão da Champions League, após muito tentar, após muito falhar, após chegar perto, né, como eu disse, em 2020 perdeu a final, foi vice-campeão. Mas aí, finalmente, na temporada 2024-2025, sagrou-se campeão inédito da Champions League, né, tendo o brasileiro Marquinhos erguendo o troféu na final. Então, PSG, né, com uma campanha que começou assim inconsistente, né, teve que se classificar ali para as fases de mata-mata, ali jogando o playoff. Chegou a estar perdendo ali no jogo de perdeu o jogo de ida contra o Liverpool ali nas oitavas por 1-0 no Parque dos Príncipes, e foi buscar depois o resultado em Anfield, né? Fez 1-0 e levou para os pênaltis e acabou se classificando. Ele depois contra o Aston Villa chegou a estar perdendo também no jogo da volta, mas acabou se classificando, né, pelo resultado no jogo da ida. Enfim, uma temporada que não foi dominante em sua totalidade, mas na reta final, onde o time precisava, né, engatar ali a quinta marcha, precisar aumentar o ritmo, aumentar a sua mentalidade, a sua fisicalidade, fez de forma correta e foi superior, né, o jogo inteiro na final contra a Inter. Um resultado né, avantajado. Não era o que muitos esperavam, inclusive eu achava que, né, a Inter pudesse vencer com uma margem pequena, mas o final foi a favor do PSG, uma vitória merecida,
né, em uma final com muitos símbolos, né? 10 anos depois, o Luiz Henrique sagrou-se campeão novamente da Champions. Ele foi campeão com o Barcelona em 2015, né? Naquela época ele ainda havia, né, na sua família a filha dele, né? Que na época tinha 7 ou 8 anos, se essa for a idade ou não, por favor, corrijam nos comentários. E, né, ele acabou perdendo a filha dele, infelizmente, alguns anos depois. E, né, agora em 2025 sagra-se campeão novamente da Champions, 10 anos depois. De novo na Alemanha, né? A final em 2015 foi em Berlim, no Estádio Olímpico. E agora esse ano foi na Allianz Arena, em Munique. Então, PSG é campeão. Os destaques da partida para mim foram Hakimi, Nuno Mendes, Pátio, né, na defesa, Vitinha no meio campo, Doué e Kvaratskhelia no ataque. Dembélé também foi bem, mas eu acho que no ataque Doué e Kvaratskhelia se destacaram mais. E pelo lado negativo, né, por parte já aí da Inter de Milão, né, como eu falei, o time muito abaixo do que apresentou durante a sua melhor fase ao longo da temporada, principalmente na zaga. Acerbi não foi uma partida boa, Sommer também, acho que em alguns gols ele poderia ter feito uma decisão melhor de defesa, principalmente ali no gol do Kvaratskhelia. Que mais? Barella, Tchalanoglu e Di Marco também acho que foram muito abaixo. E na frente, Martínez e Thuram, eu sinto que eles foram o que mais tentaram, assim, tipo, dadas as adversidades, dada a marcação muito bem feita pelo PSG. Eles conseguiram em raros momentos, assim, segurar a bola, construir algumas jogadas, mas contra uma equipe muito bem encaixada, que estava executando muito bem a proposta do seu treinador, né, que foi o caso do PSG, né, eles acabaram sendo sobrecarregados e o jogo da Inter simplesmente não fluiu, e a vitória do PSG fez-se justa. E, enfim, essas foram as minhas análises. Um vídeo aqui um pouco longo, né? Eu acabo muitas vezes me perdendo no raciocínio e gaguejando muito também. Peço desculpas por isso. Mas, enfim, essa foi a minha análise tardia da final da Champions League temporada 2024-2025. Se você gostou do vídeo, sinta-se livre para fazer o que quiser, dar like, dislike, comentar, compartilhar, enfim. Esse é um canal dedicado a esportes. Muito obrigado por ter assistido. Pretendo trazer mais conteúdo nos próximos dias. Vídeo do empate de 0-0 entre Equador e Brasil. Vídeo sobre as finais de Roland Garros no feminino e no masculino. Enfim, vários tipos de assunto. Então, se você gostou do tipo de conteúdo que eu trago aqui no canal, então fique atento aos próximos vídeos. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.